Bom dia, Vera. Vamos começar falando então de reforma da Previdência. Como sempre, o assunto que dominou aí esse debate, a gente viu essa matéria que aconteceu ontem, na tarde, noitezinha de ontem. E a gente viu o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, falando aí do trabalho dele, que ele continua trabalhando pela reforma da Previdência, mas não num papel de articulador político. Vamos repercutir com os deputados o que isso significa? Quem está aqui com a gente na manhã de hoje é o deputado Daniel Almeida, que é do PCdoB da Bahia, e o deputado Coronel Armando, que é do PSL de Santa Catarina. Obrigada por estar aqui com a gente. Deputado Daniel, vou começar perguntando para o senhor qual que é a diferença, então, entre trabalhar pela reforma e articular a reforma. Como é que o senhor vê isso e qual que é a expectativa do senhor para a análise dela a partir de agora? Olha, eu penso que essa reforma não vai prosperar aqui na casa. Ela não terá condições de passar. Primeiro, na CCJ, ela precisa ser analisada a constitucionalidade. E tem muitos aspectos que revelam que ela é inconstitucional. Aliás, ministros do STF, vários juristas já se manifestaram a esse respeito. Então, essa é a primeira análise a ser feita. E eu espero que a CCJ diga que ela é inconstitucional. Do ponto de vista do mérito, eu não vejo também condições para ela prosperar na casa. Cada vez que as pessoas leem mais a reforma da Previdência, ficam contra os diversos segmentos da política, dos trabalhadores, da sociedade. Entidades diversas vão lendo e vão tomando conhecimento e muitas razões para ficar contra a reforma da Previdência. Portanto, não adianta ficar buscando articulação, porque cada vez que os representantes do governo se expõem, são desmascarados. O discurso de que a reforma da Previdência é a única salvação para a economia brasileira é um discurso absolutamente falso, mentiroso. Não é verdade. Tem um rombo na Previdência em função da economia, que afundou 4 anos de recessão, de estagnação. Não adianta tirar dinheiro dos pobres agora, porque se não cuidarmos da economia, o rombo só vai crescer. Esse modelo de previdência está vigindo no Brasil há 30 anos, desde a Constituição de 88. E, nesse período, o sistema de previdência e o orçamento da Seguridade foi superavitário, né? Só agora que tem um rombo, bota na conta do trabalhador. Então é mentira que vai resolver o problema da economia. É mentira que tira privilégio. Qual o privilégio que tira? Tira dos mais pobres. De 1 bilhão e 100, de 1 trilhão e 100 que o governo diz que vai economizar em 10 anos, 900 bilhões sai do regime geral da Previdência, do BPC, das pessoas com deficiência. É um absurdo, é uma crueldade. Portanto, não tira privilégio de coisa nenhuma, muito ao contrário, né? Fica dizendo, não, porque o juiz, o auditor, a pessoa do Ministério Público se aposenta com o salário integral. Isso já acabou a partir de 2012. Não fiquem mais fazendo esse discurso. Portanto, acho que não adianta ter articulação. Primeiro, o governo é muito desarticulado, a sua base está muito confusa. Muita gente da base diz que não tem condições de votar nessa reforma. E a oposição está muito unificada, a sociedade está unificada para impedir que essa mentira prospere aqui no Congresso Nacional. Deputado Coronel Armando, o senhor concorda com esse clima difícil de aprovação dessa reforma? E do ponto de vista de articulação, ontem o próprio presidente Bolsonaro voltou a dizer que a reforma está aqui no Congresso, que o lugar de negociação é aqui no Congresso. Como é que fica isso? Bom, inicialmente eu discordo das palavras do deputado Daniel. Eu acho que a reforma da Previdência ela é necessária ao Brasil. O presidente Fernando Henrique Cardoso fez uma primeira, o presidente Lula tentou, a presidente Dilma tentou, o presidente Temer apresentou uma proposta e o presidente Jair Bolsonaro está apresentando uma nova proposta de reforma da Previdência. Se não fosse importante, outros presidentes não teriam colocado e todas elas visam, sim, que a gente já tenha um equilíbrio das contas públicas do governo para permitir maior investimento. A gente tem que lembrar que o Brasil posso comparar um Titanic. Ele anda, 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 mas vai encontrar um iceberg aí na frente se isso não for controlado. Nós damos como exemplo a Grécia. Então, só falando sobre a reforma da Previdência. Quanto à articulação, realmente ela é muito importante. E o nosso presidente, ao falar que ela está no Congresso, de maneira nenhuma ele disse que ele não está articulando. Ele fez semana passada reunião com todos os líderes de partidos, nós tentamos conversar com todos. Alguns partidos não querem conversar, fecharam questão já contra a Previdência e acho que isso não é bom. Nós temos que discutir, o Congresso é uma casa para discussão, as medidas do Executivo passam por aqui, é natural que haja um aperfeiçoamento.
e nós temos certeza que o Congresso, com responsabilidade, eu como representante do governo aqui na Câmara, tenho certeza que os nossos parlamentares irão estudar e analisar de forma coerente essa reforma da Previdência. Um outro assunto econômico importante que foi tocado aí na matéria, que a gente assistiu junto, é essa questão da desvinculação dos recursos, né? Uma medida aí que esse governo está tentando fazer de acabar com essa vinculação obrigatória de recursos para várias áreas, saúde, educação, que vem desde a Constituição de 88. A sua opinião sobre isso, deputado Daniel? Olha, é o discurso ultraliberal do Guedes. Acha que o Estado é ineficiente, o Estado não serve para nada e que a iniciativa privada resolve tudo. Isso nunca foi verdade, em lugar nenhum do mundo. Os Estados Unidos, quando se desenvolveu, teve a participação do Estado. Na Alemanha foi assim, no Japão, né, depois da Segunda Guerra Mundial, na Coreia, né, o Estado induzindo, controlando, tendo papel no processo de desenvolvimento dessas nações. A China hoje é assim. O Brasil no passado, quando é que o Brasil se desenvolveu? No projeto que Vargas adotou, onde o Estado tinha um papel fundamental, criar o setor siderúrgico, criar o BNDES, criar a Petrobras, a Sudene, fazer a industrialização na área petroquímica no nosso país, a Embrapa, né, que é uma estatal que deu tantos resultados no agronegócio. Então, esse discurso de que a democracia está relacionada com a liberdade das pessoas fazerem o que quer, as pessoas precisam ter liberdade, mas principalmente a liberdade de ter acesso a bens fundamentais. O Estado tem esse papel de suprimir a ganância, a prevalência dos interesses dos ricos sobre os interesses dos pobres, né? Nós temos que ter liberdade, sim, mas a liberdade pressupõe a liberdade de não ter medo, não ter receio de passar fome amanhã, de ter um emprego, de ter uma boa educação. Isso tudo está relacionado com o processo de aprofundamento da democracia. Eu não acredito nessa desvinculação que o ministro está propondo. Desvinculação vai tirar mais dinheiro da saúde, mais dinheiro da educação, mais dinheiro da segurança, ou seja, onde tem um recurso garantido para desenvolver o país, vai retirar para botar onde? Botar no sistema financeiro? Entregar aos banqueiros? Essa liberdade os brasileiros não precisam. Deputado Coronel Armando, sua opinião, é hora de se falar um pouco, de discutir essa mudança de paradigma mesmo da economia? Eu acredito que sim. Olha, nós estamos falando aí de um orçamento engessado. Nós temos o orçamento já vinculado à saúde, à educação, ao custeio da máquina pública, que ele é muito grande. O governo Bolsonaro está agora fazendo 100 dias e entre as suas coisas nós já reduzimos 21 mil cargos comissionados. O governo Bolsonaro vai reduzir ao longo de 4 anos de 40 a 50 mil cargos por aposentadoria, de maneira que a máquina pública se torne mais eficiente. A vinculação automática, ela engessa muito o governo. Não estou dizendo que o que sobrar dessa desvinculação, e não vai ser total, é uma parte maior dos recursos, ela vai ser empregada para gerar empregos. Se você investir em infraestrutura, você gera condições melhores para a economia, para a exportação, para diversas áreas que nós vamos ter melhor condição. E há uma coisa que a gente tem que ter muito conhecimento, o governo não é irresponsável. Quando se fala do Paulo Guedes, é uma pessoa preparada, reconhecida no mundo inteiro, foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para representá-lo e nós acreditamos muito na política econômica que está sendo implantada. E quanto a obras, a Embrapa é do regime militar e um dos períodos de mais desenvolvimento no nosso país, a gente pode analisar sem ideologia, ocorreu durante esse investimento no regime militar. Vamos falar um pouquinho então de pauta da semana no plenário. A gente tem uma matéria da Dini Moraes que conta pra gente um pouquinho de tudo que pode ser discutido essa semana por aqui. Duas medidas provisórias devem ser analisadas esta semana pelo plenário da Câmara. A primeira é a que trouxe condições que permitiram a venda de duas empresas controladas pela Eletrobras, a Amazonas Energia e a Companhia Energética de Alagoas, leiloadas em dezembro do ano passado. A outra medida provisória extingue uma empresa criada por um acordo entre Brasil e Ucrânia em 2003 para lançamento de satélites comerciais na base de Alcântara, no Maranhão. Nenhum lançamento foi feito, mas a empresa custou mais de 480 milhões de reais aos cofres públicos brasileiros. Desde 2015,
o governo tenta romper com a parceria. Ao fazer a extinção da Cyclone Space, o país pensa, já vem trabalhando, como eu disse, desde 2016, 2017, uma consolidação de novos tratados. Agora, vamos demandar que esses tratados passem aqui pelo Congresso Nacional e serão apreciados também pelo Congresso Nacional. Aí sim, poderemos falar sobre as salvaguardas tecnológicas, poder falar sobre a perspectiva que são oferecidas para o Brasil. Além das medidas provisórias, os deputados também podem votar projetos de lei no plenário. Um deles é o que permite o uso de equipamentos eletrônicos para monitorar agressores de mulheres, garantindo que fiquem afastados das vítimas. Um exemplo é o botão do pânico, que já funciona no Espírito Santo e pode ser levado para todo o país. O botão do pânico é um aplicativo, que mulheres que estão hoje com medidas protetivas recebem. O agressor vai ficar com a tornozeleira. E essa central de monitoramento acompanha tanto o movimento do agressor pelo aplicativo, e pelo sistema da tornozeleira, como também a vítima. Se a vítima se sentir ameaçada ou se a central de monitoramento perceber, através da tornozeleira do agressor, que ele está tentando se aproximar da vítima, ela será comunicada através desse aplicativo. É uma forma da gente fortalecer cada vez mais a medida protetiva e evitar os casos de feminicídio. Outras propostas que também podem ser discutidas são a criação de regras para o lobby e aqui coloca o CPF, o cadastro de pessoas físicas, como o único número para identificar um cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. A intenção é reduzir a burocracia. O que acontece hoje é que, dependendo do órgão público que você vai para requerer um serviço, seja para renovar sua carteira de habilitação, para pegar uma segunda via de uma identidade, são pedidos diferentes documentos para que você possa provar que você é você. E o que a gente quer fazer é no nível estadual e municipal, aquilo mesmo que foi feito através de um decreto da Presidência da República recentemente, que no nível federal transformou o CPF como o único documento necessário para que qualquer órgão público identifique o cidadão. Então são muitos assuntos diferentes. A gente vai começar conversando com o deputado Coronel Armando sobre as medidas provisórias. O senhor acha que são temas consensuais, podem ser votados tranquilamente? Olha, eu acredito que uma delas, a medida que acaba com a Cyberspace, que é um convênio entre o Brasil e a Ucrânia, que começou em 2003, ele nunca produziu nada. E o Brasil já gastou 480 milhões de reais sem ter nenhum retorno. Então é mais do que necessário a extinção por MP dessa empresa Cyberspace. O outro envolve o sistema Eletrobras, a privatização. Isso aí tem que ser visto. É uma medida provisória que está vindo, mas tem que haver uma avaliação muito grande disso, isso vai ser repartido. Ela dá continuidade a um trabalho anterior. No meu estado, nós temos a Eletrosul, que ela está sendo incorporada com a CGTE, e nós, assim, de Santa Catarina, queremos um maior esclarecimento sobre isso. Então, é uma medida que vai ser mais discutida aí para frente em toda a Câmara. No que se refere às outras medidas, eu acho válido o CPF como único documento, nós burocratizamos muito essa situação, podemos facilitar a vida do cidadão e esse é o objetivo do governo, a desburocratização. E as demais medidas eu acredito que vão ser ao longo do tempo. Nós estamos tendo uma dificuldade de votação exatamente por causa da reforma da Previdência e hoje a apresentação na CCJ do relatório do deputado Marcelo. Deputado Daniel, sua opinião sobre essas medidas provisórias, especificamente sobre essa das distribuidoras da Eletrobras, o senhor acha que é muito polêmica mesmo? Sem dúvida, uma concordância com o nosso deputado Coronel Armando, porque realmente são temas, diversos temas de complexidade, especialmente esses dois aspectos, a questão do sistema elétrico brasileiro, precisamos discutir com todo cuidado, toda atenção. O processo de privatização que se fez em alguns lugares no passado não produziu os resultados que se esperava, especialmente no que diz respeito à qualidade da oferta dos serviços. Nós temos distribuidoras que foram privatizadas e que o resultado é muito ruim. Eu dei um exemplo da Bahia, a Coelba foi privatizada há cerca de 20 anos e os serviços lá deterioraram muito, ficou muito ruim. Agora que está se tentando recuperar terreno perdido. Então nós temos que ter muito cuidado para não comprometer a distribuição de energia elétrica e também o cuidado com a própria soberania do nosso país. O tema relacionado ao acordo bilateral, todos os acordos internacionais devem passar pelo Congresso e devem estar
ter uma atenção especial a respeito da soberania do país. Nós não podemos comprometer a nossa soberania. Acordos que foram feitos no passado tiveram essa análise aqui do Congresso, foram interrompidos ou paralisou-se a sua tramitação exatamente para que pudéssemos preservar a soberania. É o que nós vamos debater aqui no Congresso. As outras matérias eu acho que não tem assim, maiores polêmicas. O lobby é um debate fundamental para se fazer, ter um cadastro único, um número único, acho que é uma coisa facilitadora para a identificação das pessoas, né? E o botão do pânico, acho que é algo também muito importante, muito expressivo. Nós temos aí um índice de violência contra as mulheres intolerável, não dá mais para a gente achar que isso é uma coisa normal. E temos que ter medidas protetivas mais eficientes no sentido de garantir a integridade da sociedade e a integridade das mulheres. Deputado Daniel Almeida, deputado Coronel Armando, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. A gente volta ao estúdio com a Vera.